Queridos irmãos, queridas irmãs, que nos abençoe nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, nós vamos dar sequência no vídeo número 60. E, naturalmente, nós iniciaremos, né, abrindo aspas, na pergunta que fizeram a Ramatiz. Então, a pergunta diz assim, olha só. Como poderíamos lograr desfazer esse condicionamento biológico da alimentação carnívora sem sofrermos a violência de uma substituição radical? Fecho aspas e abro aspas para a pergunta do nosso irmão. Alhures, já vos temos dito, né, em outras oportunidades, em outras mensagens, né, em outras orientações, né, ele já tem dito que os peixes, os mariscos e os crustáceos são corpos coletivos, correspondentes a um só espírito, grupo, que lhes dirige o instinto e gera-lhes uma reação única e igual em toda a espécie. Um peixe fora d'água ou dentro dela manifesta sempre a mesma reação, igual e exclusiva de todos os demais peixes do mesmo tipo. Entre milhões de peixes iguais, não conseguireis distinguir uma única reação diferente do conjunto. Isso é muito interessante, né? No entanto, inúmeras outras espécies animais já revelam princípios de consciência. Olha só. Inúmeros outros animais já revelam princípio, né, de consciência. Podem ser domesticadas e realizar tarefas distintas entre si. O boi, o suíno, o cão, o gato, o macaco, o carneiro, o cavalo, o elefante, o camelo, já revelam certo entendimento consciencial à parte. Consciencial à parte. É muito bom que as pessoas entendam esta questão, né? Em relação às várias funções que são chamados a exercer, eles requerem cada vez mais a vossa atenção e auxílio, a fim de se afirmarem um sentimento evolutivo para outros planetas, nos quais as suas raças poderão alcançar melhor desenvolvimento no comando de organismos mais adequados às suas características. Quando o seu psiquismo se credenciar para o comando de cérebros humanos, quando o seu psiquismo se credenciar para o comando de cérebros humanos, as suas constituições psicoastrais poderão então retornar
ao vosso globo e operar na linha evolutiva do homem terrícola. Eis o motivo por que Jesus nunca sugeriu aos seus discípulos que praticassem a caça ou a matança doméstica, mas aconselhou-os a que lançassem as redes ao mar. Então, acho que fica bem claro para todo mundo, né, o esclarecimento do nosso irmão Ramatiz, que não requer lá, assim, esmiuçamento, porque além do que o nosso irmão está dizendo, é impossível, principalmente no nível evolutivo que nós nos encontramos. É impossível. Os peixes e os mariscos ainda se distanciam muitíssimo da espécie animal, que é dotada de rudimentos de consciência. Então, você já observou? Os peixes e os mariscos ainda se distanciam muitíssimo da espécie animal. Ele se distancia muitíssimo. É uma distância. Cada reino, tanto mineral, quanto vegetal, quanto animal, quanto hominal, você entendeu? Os peixes, os crustáceos, tudo são reinos. Eles se distanciam muitíssimo uns dos outros. E, obviamente, esse distanciamento ele é tão longo, mas tão longo, que nós ousamos a dizer que a distância do peixe e do crustáceo, você entendeu? Até nós, em matéria de evolução, é a mesma distância de nós até Jesus. Você sabia disso? Por isso que eu estou dizendo aqui, o nosso irmão Ramatiz está sendo assim tão claro, tão objetivo, que às vezes dispensa comentário. Ele está sendo muito objetivo. E qualquer esmiuçamento tá querendo, de alguma forma assim, trocar 6 por meia dúzia. Porque nem tudo nós temos o direito de revelar. Nem tudo nós temos o direito de revelar, devido ao nível evolutivo da humanidade. E sim, de acordo com o nível da humanidade. Então não adianta. É como uma classe de alunos do maternal, né? Eles mal conseguem pronunciar o próprio nome deles, coitadinhos. Aí de repente entra o professor ali com uma cartilha, né? Um livro de história, lendo em inglês para aquelas crianças ali do maternal. Eles vão perguntar no final: tia, o que a senhora acabou de ler para nós? Ela vai dizer assim: nossa, mas uma das histórias mais belas de Shakespeare. Eles vão dizer assim: mas quem é Shakespeare, tia? Então, tudo é gradativo, né? Os peixes e os mariscos se distanciam muitíssimo da espécie animal,
que é dotada de rudimentos de consciência, mesmo que não sejais absolutamente vegetarianos, e vos alimentais de peixes, crustáceos ou mariscos, já revelareis grande progresso no domínio ao desejo doentio da zoofagia. Nossa, isso aqui é um absurdo, né? Então, só o fato de você se alimentar mais de peixe e de crustáceo e ser um pouco assim avesso à carne de porco, à carne de bovino, né? Isso já mostra que você é uma pessoa assim mais evoluída. Já mostra que você detém um organismo assim físico, energético, mais purificado. Porque tem pessoas que se preocupam muito com a saúde física, enquanto tem pessoas que não se preocupam nem um pouquinho com a saúde física. Tem pessoas que vivem nas academias, né? Tem pessoas que constantemente estão consultando os especialistas, os nutricionistas, né? Estão em busca de alimentos sem agrotóxicos, estão em busca de alimentos naturais. São pessoas que se cuidam, porque eles sabem que o agrotóxico, né? Essas químicas, o adubo, é prejudicial à saúde. E nós entendemos que uma porcentagem muito grande de pessoas enfermas fisicamente tem a ver com a má alimentação, né? Então, como nós já tivemos a oportunidade de dizer, se as pessoas soubessem o veneno que existe no açúcar, você entendeu? No doce, no leite, no ovo, no chocolate. Se as pessoas soubessem o veneno que existe na farinha, aí você pode me dizer assim, mas então não existe nada para ser consumido aqui na Terra. Existe sim. É uma questão assim de disciplina, é uma questão de consultar um especialista, um nutricionista. A pessoa que diz isso é aquela pessoa acomodada, é aquela pessoa indisciplinada, é aquela pessoa viciada, sabe? Que está acostumada naquele ritmo, naquele ritual. Então, para ela é óbvio que tudo é difícil, mas aquela pessoa que procura se inteirar-se da verdadeira situação, né? Então ela procura. Agora, se a pessoa procura a parte física, imagina aquela pessoa que busca a parte, se inteirar da parte espiritual, né? Que consegue entender que os animais eles são dotados de um fluido animalizado que através do seu psiquismo
ele descarrilha por todo o organismo, que para ele é um processo como se fosse o próprio sistema de defesa do nosso organismo, só que o dele é animalizado, é primitivo, é negativo e que não condiz com a nossa evolução, porque interfere no nosso perispírito, no nosso espírito e ainda, de alguma forma, detona com o nosso corpo físico, levando a eclodir, a aparecer, né, diversos tipos de enfermidades. Então, aqui, grande progresso no domínio ao desejo doentio da zoofagia. Não vos aconselhamos a desistência violenta do uso da carne. Não é aconselhável a desistência, você entendeu? Assim, violenta da carne. Às vezes, ouvindo o que as pessoas estão ouvindo nesses vídeos, as pessoas pensam assim, então eu vou ter que parar de beber, de fumar, de prostituir, de ilusão, vou ter que deixar a porta larga, vou ter que deixar de comer carne de porco, de vaca, de uma vez. Não. É como uma pessoa que é viciada em drogas, em cocaína, em êxtases, em outros tipos de droga. Se ele é viciado, ele não pode parar de uma vez. Porque se ele para de uma vez, é natural que ele vai ter lá sofrer algumas sequelas no organismo. Vai haver ali no organismo dele reincidências, né? Ele vai sofrer abstinências, vai sofrer alguns transtornos, tanto no corpo físico, quanto no corpo perispiritual e no perispírito, né? Porque eu não sei se você sabe, você deve saber, todos nós somos dotados de 7 chakras, né? Então, essas energias primitivas, animalizadas do animal, que vem lá do seu psiquismo, essas energias, elas de alguma forma bloqueiam os chakras, como elas bloqueiam também certas glândulas por todo o corpo, no sistema endócrino, como bloqueia também a glândula pituitária, a hipófise, a glândula pineal, causando disfunções nos neurônios, né? Onde a pessoa pode vir a sofrer algumas disfunções, alguns transtornos emocionais, psicológicos, depressão, angústia. Então, existem vários fatores. Então, esses fatores todos que eu acabei de dizer, isso é muito complexo, é relativo. Cada caso é um caso. Então, o excesso dessas energias do animal, do psiquismo do animal, essa energia animal materializada, bloqueando estas glândulas todas, é natural que
em desfunções, em desequilíbrio, o paciente tem que ser levado à presença de um psiquiatra, porque o psiquiatra vai fornecer alucinógenos, hormônios, porque o que o psiquiatra receita é nada mais que substâncias que ele avalia no momento da consulta de que provavelmente determinadas glândulas no corpo físico do paciente não estejam produzindo, né? Como por exemplo a serotonina, né? A adrenalina e outras substâncias, você entendeu? Então o médico ele receita medicamentos correspondentes ou semelhantes que estimula o cérebro, o organismo a reagir. E reagindo, obviamente, pode sair o paciente do quadro que se encontra, ou como pode ele também se tornar um dependente para sempre. Nós não podemos nos esquecer que dentro desse fator existe também os processos de provas e de expiação, onde tanto ele quanto a família, onde ali o indivíduo pode estar reparando dívidas do passado e que ele pode também, mediante aquelas situações, estar sofrendo uma certa influência negativa de algum seu algoz que ele o prejudicou em vidas passadas e que a sua presença ali, naquele momento, naquela existência, possa estar inibindo aquela região de produzir aquelas determinadas substâncias as quais o seu organismo necessita, ou ele mesmo pode ter em existências passadas ter danificado aquela região correspondente àquele chácara ou aquela glândula devido ao desregramento e por ele ter denegrido com o desregramento nessa existência, ele encontra-se desmerecedor daquela glândula, daquelas funções correspondentes a 100% de energia, e por isso ele ali se encontra naquele distúrbio. Então são vários os fatores, por isso que o processo ele é complexo, ele é relativo. O chakra, o organismo, o corpo mesmo, a humanidade conhece apenas 7 chakras, mas não existe só 7 chakras. Existem milhares de chakras. Só que, por exemplo, existe o chakra frontal, existe o chakra básico, o laríngeo, o sacro, o pré-solar, o cardíaco, né? E por aí em diante. Mas existem milhares de chakras. Só que esses chakras, mediante essas substâncias das energias do campo psíquico, do pretérico, do astral, do primitivo, do animal,
uma vez no organismo do ser humano, a função dessas energias deletérias é obstruir estas áreas justamente não para que o indivíduo ele se torne assim um imbecil, não. Mas essas energias levam ele a esse processo e ele começa a agir como se fosse realmente uma pessoa totalmente imbecil. Vamos para o próximo vídeo.